Irmãos, vamos inicialmente abrir nossas Bíblias no Salmo 130. Salmo 130. Das profundezas, clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que Te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia e nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Especialmente vamos notar esse verso 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Um novo interesse, uma nova ocupação. Vamos ao capítulo 5 de Lucas. Lucas, capítulo 5. Vamos ler desde o verso 27. Lucas 5, 27. Passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles: os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações, os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Vamos orar. Amado Pai Celestial, mais uma vez entregamos nossas vidas congregadas nesse local nas Tuas santas mãos e a Tua palavra lida em Tuas santas mãos. Carecemos desesperadamente que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração, para que as letras se traduzam em realidades espirituais e nós sejamos realmente mais e mais atraídos, amarrados, conquistados por Ti. Por isso, Senhor, estende Tua mão misericordiosa
e habilita-nos para falar e ouvir a Tua palavra, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, daremos então, com a ajuda do Senhor, esse último passo nesses 4 estágios mencionados nesse capítulo 5 de Lucas e coroados com essa linda parábola, muito provavelmente a primeira de todas as parábolas enunciadas pelo nosso Senhor, que tratam então, agora que já demos os 3 primeiros passos, vai ficando mais claro, todo esse assunto dessa parábola que se inicia aí, você viu no verso 36 e vai até o verso 39, ela faz um contraste entre a religiosidade vazia, formal, mecânica, ritualista e a realidade espiritual. Esse é o tema da parábola. Não sei se você já sabe, toda e qualquer parábola tem apenas um tema. Por isso é delicado quando nós tomamos elementos de parábolas e procuramos interpretá-las de uma maneira um tanto livre, porque as parábolas não têm essa intenção. As parábolas visam, sobretudo, em nos ensinar uma lição. Então, lhes propôs uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, para citar um exemplo. Então, a parábola é focada em um tema. Claro que há nuances, há coisas aqui ou ali que, se for o caso, de serem bem embasadas na doutrina clara do Novo Testamento, nós então podemos tomar a liberdade de usar elementos da parábola e fazer aplicações. Do contrário, não. Então, essa parábola, mais uma vez, ela tem um foco central. E o foco central é, sem dúvida, contrastar, de novo, religiosidade formal, mecânica, vazia, tradicional, externa, com realidade espiritual. Então, o que seria nessa parábola esse vinho novo? Já vimos. O próprio Lucas interpreta de uma maneira tão clara no livro de Atos, quando aquelas pessoas viram o Espírito Santo descer sobre aqueles 120 e disseram, eles estão cheios de vinho novo, no sentido de embriagados. Então é claro, é muito claro, que esse vinho novo é uma figura, sobretudo, do dom no singular, do Espírito Santo, que contém em si mesmo todas as realidades celestiais, todas as realidades espirituais, tudo aquilo que concerne a Cristo, que toca Cristo, virtudes de Cristo, glória de Cristo, está então, digamos, depositado no Espírito Santo, que foi depositado na igreja. Então ele é o vinho novo. Mas é claro que para que o vinho novo seja depositado em odres, esses odres, segundo a parábola, eles têm que ser odres novos. Porque se forem odres velhos, eles estão enrijecidos. Eles não são maleáveis, eles não podem suportar o vinho novo. O vinho novo romperá os odres, veja os termos dessa parábola. Então ambos se perderão. Então o que o Senhor fez? Então nós temos esse capítulo 5 de Lucas. Claro que não apenas ele, mas ele é tão especial, porque nós temos dentro de um único capítulo 4 cenas, não perca isso, não esqueça isso, quando então o caminho para a preparação dos odres novos, para que possam conter o vinho novo, está descrito. E você não acha isso extraordinário? O Espírito Santo ter selecionado 4 cenários, 4 eventos, e mais, colocado esses eventos nesta ordem, já que a ordem não pode ser alterada. Por exemplo, nós colocaríamos uma nova ocupação à frente de uma nova convicção de pecado? É impossível. Então o Espírito Santo, mestre que é, ele selecionou, através da pena de Lucas, 4 eventos, 4 cenários e 4 cenas. E então ele ordenou. E ele coroa, veja aí, no mesmo capítulo, ele coloca a coroa desses 4 eventos, a parábola dos odres novos. Porque já foi enunciado qual é o caminho para que nosso Senhor obtenha odres novos. Então, o que são os odres velhos? Os escribas e fariseus. Odres velhos. O judaísmo, enfim. O que é o vinho velho? Também anunciado nessa parábola.
especificamente falando, é o ensino dos escribas e fariseus. Então eles próprios são odres velhos. E o ensino deles é vinho velho. E também o Senhor contrasta nessa parábola vestes novas com veste velha. E fica evidentemente claro, dentro da mesma linha, que o Senhor está fazendo o mesmo contraste. E aí ele usa uma palavra importante. Ele usa o termo, não se ajustará à velha. Este remendo de pano novo, ele não se ajustará à veste velha. Mostrando então a mesma coisa, que essas realidades espirituais, essas realidades celestiais, que estão ali encarnadas na pessoa santa do Filho de Deus, porque ele é a realidade espiritual, não podem ser ajustadas a vestes velhas. Então, meus irmãos, todas as três figuras, veste nova, veste velha, odre novo, odre velho, vinho novo, vinho velho, contém a mesma ideia. O contraste da religiosidade formal, externa, vazia, afastada de realidades espirituais, que se move por si mesmo, que tem sentido em si mesma, né? Que tem motivos para si mesma, assim é a religiosidade, não é? Completamente antagônica à realidade espiritual. E mais uma coisa, quando essa linda parábola diz que ambos se conservam, já mencionamos em outra ocasião aqui mesmo, é uma frase tão especial. Sabe por quê? A realidade espiritual, ouça isso, irmão, ela é que determina e deve determinar sempre a forma. Porque, irmãos, viver sem forma é impossível. Tudo na criação tem forma. E tudo que é realidade espiritual visa manifestar-se em uma forma, obviamente, não é? Para que tenha expressão. Então, qual deve ser o elemento determinante para configurar a forma? A realidade espiritual. Assim, meus irmãos, que coisa linda é você aplicar isso em todos os sentidos da vida. Quando um casal avança em realidade espiritual um com o outro, sabe o que vai acontecendo com eles? Eles vão se tornando parecidos. Gostos, prazeres, assuntos, motivações, alvo, desejos. Não é? Porque a realidade molda a forma. Pense na sua própria vida e jornada com o Senhor. A realidade espiritual sua não tem moldado uma forma? Pense na realidade orgânica da igreja, de uma assembleia. A realidade maior de uma assembleia. É a realidade espiritual que irá moldar a forma. Então, qual é a forma correta de partirmos o pão? É a forma que a realidade espiritual tem moldado. Qual é a forma correta de adorar e louvar ao Senhor? É essa que está anunciada no mundo chamado gospel. A forma de adorar ao Senhor é aquela que a realidade espiritual produzir. Porque toda a adoração é uma reação à revelação das glórias do nosso Senhor Jesus. Se não há renovação constante e crescente das belezas do nosso infindável e glorioso Senhor, então a adoração secou-se. E meus irmãos, quando o Verbo se fez carne, o que ele encontrou em Israel foi uma adoração seca. Havia adoração, entre aspas, mas apenas mecânica. Exemplo, o nosso Senhor citando Isaías para esse povo e dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, realidade espiritual, seu coração está longe de mim. E ele não diz eles não me adoram, ele diz em vão me adoram. Adoravam, mas em vão. E por que adoravam em vão? Porque eles ensinavam preceitos que são apenas doutrinas de homens. Oh, meus irmãos, será que temos percepção de quanta dor isso gerou no coração do nosso Senhor Jesus? E sabe por quê? Porque ele veio para o que era seu. E os seus não o puderam reconhecer e nem o receber. Então realmente ele foi o servo do Senhor que andou em trevas.
sem luz nenhuma. Mas quanta compaixão havia nesse coração. Porque toda a vida e serviço do nosso Senhor foi então para buscar, para encontrar o Pai, busca verdadeiros adoradores. Você vê? Que o adore em espírito e em realidade, ou verdade. Então aí está, pela graça do Senhor, um caminho traçado em Lucas capítulo 5. Então vamos mais uma vez rapidamente recordá-lo. Irmão, o caminho para sermos renovados espiritualmente não é falarmos e ensinarmos sobre renovação. É termos na luz do Senhor mais e mais convicção de pecado, das nossas necessidades, da malignidade de nosso coração, de nossos extravios, daquelas coisas que estão competindo com Cristo dentro de nós e nós estamos dando ouvidos a elas e não a Ele. O Senhor nunca obterá odres novos de outra maneira, nunca. O primeiro passo é uma profunda e cada vez mais profundas, como temos dito, convicções de pecado. Meus irmãos, onde temos na Bíblia uma revelação de Deus, no Velho ou no Novo Testamento, que não tenha levado aqueles que a receberam a prostrar-se diante dele? E como você chama isso? Hein? Como você chama? Por que eles não dançaram? Por que eles não se alegraram? Por que não ficaram dando glória a Deus? Porque na grande maioria dos relatos, quase todos, eles caem aos seus pés. Por quê? Profunda convicção de quem nós somos à luz desse bendito Salvador. Mas graças a Deus, porque esse sentimento é mesmo paradoxal, essa experiência é mesmo paradoxal. Porque embora ali, diante do santo, nós não nos vemos alheios, rejeitados, alienados, nós nos vemos atraídos e conquistados. Não foi assim com Simão Pedro no primeiro relato? Senhor, retira-te de mim. O que significa retira-te de mim? Vamos interpretá-lo. Senhor, eu sou tão indigno. Senhor, meu coração é tão dividido. Porque o Senhor me deu uma ordem e o meu pensamento era: o Senhor não sabe pescar. Eu já fiquei aqui a noite inteira, já lavei as minhas redes e vou ter que fazer esse serviço de novo. Ele não esperava obter nada. Embora ele tenha dito: sobre a tua palavra eu lançarei as redes, porque tu és um mestre. Mestre foi a primeira expressão que ele usou no primeiro relato. Tu tens direito de dar ordens, eu vou obedecê-las. Mas você compreendeu que tipo de obediência que foi prestada? Uma obediência dividida, uma obediência parcial. Lanço minha rede, mas daqui eu já investiguei todo esse mar por toda a madrugada. Por isso o relato vai dizer que quando a rede se encheu de peixes, eles ficaram assombrados, admirados, a palavra no original é mais forte, assombrados diante daquela pesca. E ele não tinha outra alternativa, porque agora o Senhor abalou as suas certezas, como vimos, o que ele pensava ser. Agora ele viu que ele próprio era um pequeno barquinho à deriva. Então ele diz: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Mas, irmão, sem dúvida, vou citar um relato para provar isso para você. Esse retira-te de mim é tão paradoxal, porque ele está ali aniquilado aos pés do Senhor, não é? Por outro lado, ele está absolutamente amarrado ao seu Senhor. Vamos dar um pulo imenso, um salto imenso, e vemos lá no final dessa história de Pedro com o Senhor encarnado. Não mais tarde, quando ele já era um ancião e escreveu suas epístolas. Mas no final da sua história, com o Senhor encarnado, ele está no pátio da casa do sumo sacerdote. Você conhece bem a história. João era conhecido do sumo sacerdote, João conseguiu um habeas corpus ali para entrar naquele pátio. Pedro aproveitou, entrou junto com João, acendeu, se colocou diante daquele fogareiro e ali ele negou o Senhor 3 vezes. Quando nosso Senhor sai daquela arguição da casa do sumo sacerdote, é dito que ele olha para Pedro. E João vai dizer: os seus olhos são como chamas de fogo. Então, quando ele olha para Pedro, ele encontra os olhos de Pedro.
Pense comigo. Pedro poderia não estar ali. Ou Pedro poderia estar ali com outro motivo e olhando para outras coisas. Então, embora ele se visse tão fraco, ao ponto de negar o Senhor, porque ele não pôde negar a si mesmo, então ele negou o Senhor. Isso sempre será verdadeiro para nós. Se não negarmos a nós mesmos para seguirmos o Senhor, nós vamos negar o Senhor. Não há uma terceira opção. Então, quando o Senhor sai da casa do sumo sacerdote, ele olha para Pedro. E os olhos de Pedro estavam fitos naquele andar superior. Ele estava no pátio, o Senhor na casa. E os olhos de Pedro aqui no pátio, em torno daquela fogueira, estavam lá naquela porta, daquela casa, onde o seu Senhor estava. Não é maravilhoso? Um homem dividido, a ponto de negar o Senhor, mas os seus olhos estavam lá. Tão paradoxal. De alguma maneira, ele sabe que esse Senhor é a única esperança de que o seu coração seja integral. Aí, meus irmãos, nosso Senhor ressuscita e ele aparece a Pedro pessoalmente, sem que nós saibamos nada do que aconteceu naquela aparição. Só sabemos que ela aconteceu. Lucas 24. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Antes mesmo disso acontecer, ele mandou aquele recado por aquelas mulheres, dizendo: dizei aos meus discípulos que vão para a Galiléia. Dizei aos meus discípulos e a Pedro que eu os verei na Galiléia. Então o Senhor faz aquela aparição pessoal a Pedro e restaura a Pedro pessoalmente. Porque a relação é única entre o Senhor e Pedro, como é única entre o Senhor e você. Então ele se mostra a Pedro e ele restaura a Pedro pessoalmente. A pessoa de Pedro, como discípulo dele. Mas não basta. Porque ele tinha dito a Pedro: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ministério, serviço. Esse seria o serviço. Mas o serviço vem depois. Lá em João 21, o Senhor aparece outra vez aos seus discípulos. Lá estava Pedro com mais 6 discípulos. Ele já havia tido aquele encontro pessoal com o Senhor ressurreto. E quanto ao assunto da relação pessoal entre o Senhor e Pedro, isso já estava resolvido. Mas e o assunto ministerial? E o assunto do serviço? Colocado em outras palavras, o que Pedro ia fazer agora? Sabe o que ele conclui? Eu vou pescar. João capítulo 21. Eu vou pescar. É o que eu sei fazer. Então você sabe a história. Não vou repeti-la hoje. Eu já repeti muitas vezes. Ela é tão linda, irmãos. Então, quando ele vê aquele fogareiro na praia, no final da história, ele tem boca fechada. Não tem mais o que falar. Ele é tão ousado, é tão falante, é tão expressivo, não é? É a personalidade dele. Mas agora ele está sem palavras. Porque, mais uma vez, ele teve um encontro com o Senhor, depois de não ter apanhado nada. Depois de ter ouvido aquele homem dizer: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Pescadores profissionais, no mar da Galiléia. Não pegaram nada. Então eles respondem: não, ou nada. Então João reconhece aquela voz e diz: é o Senhor. E Pedro se atira na água. A 90 metros da praia, o barco é a praia, 90 metros. E Pedro vai nadando à frente do barco e encontra aquele fogareiro. O mesmo ambiente onde há poucos tempos atrás ele havia negado o Senhor. 3 vezes. Então o Senhor faz aquela pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Porque Pedro havia dito que o amava com amor ágape. Porque ele disse: eu irei contigo até o fim, até a morte. Então Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Ágape, pergunta o Senhor. Amor sacrificial, amor até o fim. E Pedro não responde com ágape. Ele responde com filéu. Como que dizendo: Senhor, eu tenho amizade por ti. Mas agora reconheço que meu amor por ti não é sacrificial. Não é até o fim. O Senhor pergunta a segunda vez, com ágape. Pedro responde a segunda vez, com filéu.
E sabe o que o Senhor faz? Meus irmãos, se Ele não consegue elevar Pedro, nesse momento, ao amor ágape, Ele desce ao amor filéu. Porque o forte tem que se fazer fraco com o fraco. Porque o fraco é fraco. Ele não pode ser forte. Então, na terceira vez, o Senhor pergunta: você tem filéu por mim? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu tenho. E nas 3 vezes o Senhor diz a ele: então apacenta os meus cordeiros, alimenta as minhas ovelhas. Restauração do serviço. Porque antes ele havia ido pescar, por quê? Porque embora já fosse um homem restaurado, na sua vida ele não via propósito. Porque ele foi chamado para ser pescador de homens. Então não basta que ele tivesse o perdão do Senhor e fosse recuperado pessoalmente pelo Senhor. Ele foi chamado para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas para ele tudo estava perdido. Então eu vou pescar. É só o que eu sei fazer. Então, meus amados irmãos, bendito seja o Senhor, porque é assim que Ele prepara odres novos. Cada vez mais profundas convicções de pecado. Quando nós olhamos para o cristianismo atual, não é essa a mensagem. A mensagem é triunfalismo, vitória, vida de triunfo, vida de vencedor e etc. Mas você compreende para que essa vida seja vivida. Nele somos mais do que vencedores. Você compreende que para que essa vida seja experimentada, só há esse caminho? Qual é o caminho para a vida vitoriosa? É pregar sobre vida vitoriosa? É o caminho? Qual é o caminho para realmente alcançarmos conhecimento do Senhor que não seja arrependimento? Que faremos, irmãos? Perguntaram aqueles que ouviram a mensagem de Pedro, o mesmo Pedro, no Pentecostes. E Pedro disse: arrependei-vos. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, irmão, graças a Deus, porque é assim que Ele tem insistido conosco. E sabe, irmão, cada vez mais, até que o Senhor venha, não tenha dúvida, aqueles irmãos e irmãs e aquelas assembleias que pregarem firmemente esse tipo de mensagem, eles estarão na contramão da cristandade. Porque a cristandade continuará falando sobre triunfalismo religioso. Sobre que Deus nos pôs nesse mundo para ser cabeça e não cauda. Você já ouviu essas expressões? Sabe o que João diz no Apocalipse sobre a igreja? Primeiro, sabe o que ele diz sobre a Babilônia apóstata? Estou sentada como uma rainha. É isso que a cristandade fala. E viúva eu não sou. E pranto eu nunca hei de ver. Mas sabe o que o Senhor diz a respeito da igreja? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Que contraste, meus amados irmãos. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, só para citar, nós vimos a nova purificação, graças a Deus. Tudo aquilo que na luz do Senhor é trazido a nosso conhecimento íntimo, nós temos provisão para purificação. Isso não é uma coisa maravilhosa, irmão? Nosso Senhor nunca irá colocar as mãos assim no seu rosto para nós e dizer: que coisa, você me surpreendeu. Isso eu não sabia sobre você. Você me escandalizou. Nunca Ele dirá. Mas, meus irmãos, sim, Ele sente a dor em seu coração. Você não sentiria com relação ao seu filho? Que você se esmera, que você faz o que pode, que você ensina e reensina, e ele reincide e reincide. Você teria prazer? É por causa do nosso Deus ter encontrado no homem Jesus um filho oposto a isso tudo, que os céus se abriram. E Ele disse: este é o meu filho amado, e nele eu tenho todo. Sabe o que isso significa? É contentamento em todas as direções. É contentamento no que ele pensa, contentamento no que ele sente, contentamento no que ele faz, contentamento nos seus caminhos. Eu tenho nele todo o meu contentamento, todo o meu prazer.
O livro de Hebreus, no capítulo 10, diz assim: não abandoneis a vossa confiança. Hebreus 10, 38. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. E naquele capítulo 10 ele cita pela terceira vez no Novo Testamento o texto de Abacuque, que diz: meu justo viverá pela fé. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão, meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz prazer a minha alma. Sem dúvida o livro de Hebreus tem as exortações mais solenes de toda a Bíblia. Está no livro de Hebreus. Porque ele apresenta os privilégios mais sublimes. E diante dos privilégios mais sublimes, nós temos que ter as advertências mais solenes. Você concorda? Então lá vai dizer, se ele retrocede, não diz, ele deixará de ser meu filho. Ele será desfilhado. É impossível desfilhar, não é? Se alguém é filho. Mas diz, minha alma não tem prazer nele. Você teria prazer? Num filho completamente desajustado, desregrado, prazer você teria? Você poderia e deveria amá-lo incondicionalmente de todo o seu coração. Mas prazer, não. Prazer é uma outra história. Não é? Prazer nesses caminhos, prazer nessas atitudes, prazer nessa delinquência. Quem tem prazer em delinquência? Não é? Então, graças a Deus, o segundo evento, nova purificação. Senhor tocando o leproso. Se quiseres, tu podes. Que lindas palavras daquele leproso. Coberto de lepra, da cabeça aos pés. Esse termo coberto só aparece em Lucas 2 vezes. É a palavra pleres no grego. Põe as duas menções juntas. Sabe que quadro você tem? Jesus, Lucas 3, um homem cheio do Espírito Santo, pleres. Jesus, cheio do Espírito Santo. O leproso, cheio de lepra. E naquele evento os dois se encontram. O homem cheio do Espírito com o homem cheio de lepra. Essa é a nossa história. E pela graça dele nós também chegamos aos seus pés, porque ele nos atraiu. E nós olhamos para ele e dissemos a mesma coisa. Senhor, se quiseres, tu podes. Aliás, só tu podes purificar-me. E também nós ouvimos dele, eu quero. Fica limpo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele nos purificou, sim, em primeiro lugar, pelo seu precioso sangue. Mas tem mais. Ele continua usando sua palavra, o seu Espírito, para produzir uma purificação subjetiva nos nossos corações, processualmente. Quando Davi chorava o seu pecado diante do Senhor no Salmo 51, ele diz assim, purifica-me com hisopo e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Torna-me a dar a alegria de tua salvação. E me sustenta com o espírito voluntário. Graças a Deus por esse segundo passo. Mas então nós vamos para o terceiro passo. Capacitados. Bendito seja o Senhor. Os perdoados, os que têm tido convicção de pecado em primeiro lugar, cada vez mais profunda. Cada vez mais profundamente experimentando purificação. Na mesma medida. Por favor, escute isso. É na mesma medida que nós seremos capacitados. Na mesma medida. Por isso a capacitação espiritual é totalmente dependente de cada vez mais novas e profundas convicções de pecado. Estão no mesmo nível. Não há como ser mais capacitado do que nós temos convicção de quem somos, de pecado, ou do que temos sido purificados. Não há. Somos capacitados na mesma medida. Por favor, pense nisso e leve isso diante do Senhor, para que você não se iluda também com descaminhos, achando que o nosso Deus é uma grande bateria celestial, que nós temos que aprender o caminho de onde conectar nossa tomada para sermos revestidos de poder. Isso não existe, irmão. Isso não existe. O Senhor está preparando odres novos para depositar neles vinho novo.
capacitação. Então, o último passo. Esses vasos capacitados que estão avançando nesses 3 passos, então, desse processo. O que está acontecendo com eles? Por causa dos 3 passos mesmos que compartilhamos. Eles estão sendo ocupados com um novo foco e um novo interesse. E é isso que nós vemos na história do Senhor com Levi, ou com Mateus. Irmão, a história é tão clara e tão linda, e esse foco é tão nítido nessa história, que nós ficamos realmente muito impressionados com esse capítulo 5 de Lucas. Por causa dessa sequência de relatos e por causa de traçar esse caminho na jornada espiritual para que nós sejamos odres novos, cheios de vinho novo. Então vamos ver um pouco sobre esse texto que nós já lemos todo. Vamos voltar às nossas Bíblias, por favor, mais uma vez. Primeiro destaque importante aqui. Verso 27. Passada estas coisas, que são a cura do leproso e a cura do paralítico. Saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Já comentamos que certamente Levi era um homem rico. Lucas toma o cuidado, vai além de Mateus, e toma o cuidado de dizer que Levi ofereceu para Jesus um grande banquete em sua casa. Primeira coisa, para se oferecer um banquete, já tinha que ser uma pessoa abastada. Muito mais naqueles dias. Para se oferecer um grande banquete e colocar aí dentro esse número de convidados, como é enfatizado aí que o número foi grande, esse homem realmente era um homem rico. Mateus. E a história vai nos dizer o porquê. Esses coletores publicanos, eles pagavam uma taxa anual de um valor tal para o Império Romano, e tudo que eles pudessem recolher de impostos era deles. Eles não tinham que fazer uma prestação de contas. Recolhia tanto e a taxa é tantos %. Não era assim. Ele pagava uma taxa anual. E então ele recolhia os impostos. Então eles eram predadores, agressivos. Porque quanto mais impostos eles recolhessem, mais ricos eles ficariam. E possivelmente, já que Levi mora em Cafarnaum, então muito certamente ele recolhia impostos dos barcos de pesca de Cafarnaum. Essa era a sua tarefa. Então, esse é o primeiro detalhe importante. Aqui no verso, na parte final do verso 27, nosso Senhor diz a ele: segue-me. Sabe, meus irmãos, quando nós contrastamos o evento anterior à cura do paralítico em Cafarnaum, com esse chamamento de Levi, sabe o que me parece? Que nós temos aí um paralelo também entre esses 2 eventos. E o paralelo é o seguinte: nós temos 2 paralíticos. Um paralítico está na maca e tem que ser levado pelos seus companheiros. O outro paralítico está na coletoria. Ele é incapaz de responder aos interesses do Senhor. Claro. Então ele é um paralítico. Esse é o paralelo entre eles. 2 paralíticos. Um na cama, outro na coletoria. Um dominado pela doença e outro dominado por outra coisa. Deixe-me ler um texto para você que eu queria que você ouvisse com bastante atenção, por favor. Preste bem atenção. Eu o conheci há vários anos. Pouco a pouco, ele foi me atraindo, mostrando a mim a sua face luminosa. Enquanto eu me via sendo tão conquistado, passo a passo fui também entregando a ele o meu coração. Ele foi se mostrando tão presente, tão provedor, e realmente percebi que eu não poderia mais viver sem os cuidados dele. Hoje, após tantos anos andando com ele, eu me sinto tão só, tão vazio, sem verdadeira alegria e sem contentamento.
e me arrependo de ter dado a ele os meus mais devotados afetos. Finalmente, só agora ele me revelou claramente qual é o seu nome. Ele me disse: estamos caminhando de mãos dadas, tão intimamente todos esses anos, e você nunca me perguntou pelo meu nome. Para mim, foi um enorme prazer ter conhecido você. Meu nome é Mamon. Qual é o seu? E eu respondi: desculpe-me, não sei. Infelizmente, eu já nem me lembro mais qual é o meu nome. Meus amados irmãos, Mamon é um deus. Mamon não é uma cédula. Mamon não é uma moeda. Mamon não são bens tangíveis. Mamon é um deus, espiritualmente falando. Uma potestade, se você quiser mudar a palavra. Potestade, é isso que a Bíblia ensina. Mas ele é tão cativante. Ele se mostra, por exemplo, onipresente. Onde é que ele não está nesse mundo? Tudo que ele faz é para buscar refletir para o homem a imagem de Deus. Ele quer se mostrar onipotente. Quem o tem pode ter todas as coisas. Quanto mais o tem, mais se tem o que quiser. Ele é tão atraente, tão sutil, que a sua face é luminosa. A sua face não é horrível. A sua face não é demoníaca. A sua face é luminosa. Porque Satanás se disfarça em anjo de luz, para, se possível, enganar os próprios eleitos. Ele se mostra, como diz o texto, tão cuidadoso conosco, não é? Quanto mais ele está pertinho de nós, e aconchegado a nós e nós a ele, mais nós vemos os seus cuidados, não é? Mas o nosso leito é de viçosas folhas. Ele se mostra tão provedor, tão presente, abrindo portas de todos os tipos. Mas finalmente, como diz o texto, quanto mais intensificamos nossa relação com ele, eu me sinto, depois de todos esses anos, tão só, tão vazio, sem verdadeira alegria e sem contentamento. E me arrependo de ter dado a ele os meus mais devotados afetos. Meus irmãos amados, consideremos diante do Senhor o significado dessas coisas em nossas próprias vidas, enquanto é tempo. Sabe por quê? Breve virá aquele dia em que nós que pertencemos ao Senhor, quando olharmos para trás na nossa história, nós veremos que tudo o que Mamon quis nos dar está queimado com fogo. Totalmente. Tudo o que ele quis nos dar, tudo. Então, finalmente, como diz o texto, a finalidade de Mamon buscar capturar o nosso coração dessa maneira é uma só. Você viu como o texto termina? Quando essa pessoa que se relacionou assim de modo tão afetivo, tão doce, tão íntimo com ele, ela tem que dizer assim, quando o seu nome é perguntado: desculpe-me, eu não sei, eu nem mais me lembro do meu nome. O que isso significa? Despersonalização. Meus irmãos, todos os que têm sido cativados por Mamon são despersonalizados. E isso é o que o inimigo deseja fazer com aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Despersonalizados. Então, voltando ao texto, quando o Senhor disse a esse rico coletor de impostos: segue-me, nós vemos aqui um versículo, verso 28. Ele se levantou e, deixando tudo,
o seguiu. Não é maravilhoso? Meus irmãos, o preço não foi barato. Deixar tudo significa que ele entregou todos os seus bens aos pobres, vendeu sua casa. O texto vai deixar claro que não. Graças a Deus, porque nós temos esse equilíbrio espiritual aqui. Mas é um equilíbrio de fio de navalha. Compreende o que eu quero dizer? De fio de navalha. Porque vai dizer que, vamos seguir o texto, então lhe é importante, não é lhes. Significa que Levi ofereceu a Jesus um grande banquete. Está vendo? Ou seja, ele agora compreende que tudo aquilo que ele tinha só tinha uma razão, um propósito: devotá-lo integralmente em mordomia ao serviço daquele que o chamou. Então, assim, aí está coerente com o ensino do Senhor em Lucas mesmo, com aquela parábola do administrador infiel. Quando o Senhor fala do mamon, da iniquidade, porque o mamon é iníquo em si mesmo, porque ele é energizado. Ele não é uma cédula, como já falamos. Ele não é um bem palpável. Mamon é energizado pelo próprio Satanás. Então diz, do mamon da iniquidade, não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Do mamon da iniquidade, fazei amigos. Lembra-se da parábola? Para quando este vos faltar, então os outros, aqueles, seus amigos, vos recebam nos tabernáculos eternos. O que o Senhor está ensinando? Ele está ensinando que, misteriosamente e maravilhosamente, esse que procurou ganhar, capturar, dominar o nosso coração, debaixo de submissão de nosso coração, não dele, do mamon em si, nosso coração, a Cristo, esse mamon pode ser conquistado e usado para a promoção da glória do Senhor. E é isso que vemos na história de Levi, de modo tão lindo, meus irmãos. Mas, de novo, quero repetir, é um fio de navalha. Porque muitos pensam, que bom então eu quero ganhar ainda mais, para que eu administre para o reino. Certo? Então vamos nos avaliar. Nós estamos administrando para o reino? Como? Em que sentido? Nós temos entendido que nós somos mordomos de tudo o que o Senhor nos tem dado? Ou o que é que nós temos reservado só para nós mesmos? Irmão, a casa de Levi devia ser uma casa bem especial, porque ele era um homem abastado, certo? Agora ele enche a sua casa de fariseus, de convidados de todo tipo, dá um grande banquete, não é? Ou seja, ele coloca seus bens e sua casa a serviço do Senhor, mais do que isso. Nós lemos quando falamos sobre a cura do paralítico, o evento anterior, vamos recuperar essa frase aí, me acompanha aqui. É dito que aqueles amigos do paralítico buscaram introduzi-lo, você se lembra da frase? E pô-lo, onde? Diante de Jesus. Você está vendo a mesma coisa agora pelo outro lado na vida de Levi? Preste atenção. O que Levi está fazendo, dando a Jesus, ofereceu-lhe Levi. Ofereceu a Jesus um grande banquete. Para quê? Para introduzir e colocar e pôr pecadores diante de Jesus. Ou seja, Levi fez exatamente a mesma coisa que aqueles amigos fizeram com o paralítico. Louvado seja o Senhor, meus amados irmãos. Essa é a finalidade mais sublime dos nossos bens, da nossa casa e de tudo que o Senhor nos tem dado. É para introduzirmos e colocarmos pessoas diante de Jesus, de variadas maneiras, usando aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Mas será que nós temos feito isso? Meus irmãos, sabem que eu tenho percebido na minha modesta jornada com o Senhor? Há pessoas que nem suportam ouvir essas coisas. Fere demais o coração delas. Mas, meus irmãos, se nós não nos dispusermos a na sua luz, vermos a luz, nós estamos enganando a nós mesmos.
E chegará o dia, como nosso irmão leu um dos textos aqui, 1 João capítulo 1, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Você acha que haveria um tipo de vergonha maior do que reconhecer diante do Senhor que nós entregamos o nosso coração a outro Senhor? Não podeis servir a dois senhores. Ou você vai aborrecer um e amar o outro, ou vai se devotar a um, devotar, olha a palavra, devotar, devoção. Ou vai se devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e Mamon. Mateus capítulo 6. Então, meus irmãos, graças ao Senhor, porque nós estamos vendo como pano de fundo tudo isso aqui na história de Levi. Porque ele é o homem cheio de bens. Vamos seguir. Levi deu um grande banquete em sua casa. E veja, e numerosos. Você está vendo? Ah, meus irmãos, que homem rico que tem prazer de encher sua casa de numerosas pessoas para comer tudo que é dele, sujar tudo que pode e ir embora depois, nem lavar a louça. Não é? Só um homem que tenha tido essas convicções. Porque ele foi chamado, ele ouviu aquele segue-me, só o segue-me. Basta, o Senhor não falou mais nada para ele. Que Senhor é esse, não é? Segue-me. E então ele se levanta, deixa tudo e segue o Senhor. Então ele oferece esse grande banquete. Numerosos publicanos, são seus colegas, né? Coletores de impostos. E outros estavam com eles à mesa. Agora veja, fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Verso 31. Respondeu-lhes Jesus. Veja que preciosa palavra. Os sãos não precisam de médico. Queria destacar esse médico aí. Porque na casa de Levi o Senhor está se revelando como aquele que é o médico. Por isso ele está se colocando no meio dos doentes. Que linda, que maravilhosa figura. Mas tem mais aqui. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Quem são os doentes? Estão mencionados aí. Publicanos, até mesmo fariseus, saduceus, todos que quisessem ouvi-lo, escribas, mas todos os outros que foram convidados por Mateus ou Levi, não é? Então o médico, graças ao Senhor. Agora veja o verso 32. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Como o Senhor é apresentado aqui nesse verso 32? Se no 31 ele é o médico, no 32 ele é o santo. Por quê? Porque ele está chamando pecadores ao arrependimento. Então, meus irmãos, que gozo para o coração de Jesus. Podemos dizer assim, Levi ofereceu, lembre-se sempre, a Jesus um grande banquete e chamou convidados. Mas o banquete é para ele. E para quê? Para dar a Jesus a mais doce e intensa alegria da graça. Qual é a mais doce e intensa alegria da graça para Jesus, o Verbo encarnado? É ser introduzido e posto diante de pecadores. Porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Qual é a mais doce alegria da graça para o coração de Jesus? É ser introduzido aqueles que precisam de arrependimento, porque ele é o santo. E o santo veio chamar pecadores para o arrependimento, e o médico veio chamar doentes para serem curados. E Levi compreendeu isso, meus irmãos. Por isso deu a ele o grande banquete e encheu sua casa de convidados. Agora, um certo irmão, numa conversa com um dos irmãos aqui, do contexto dos irmãos, foi lembrado isso. Quem disse isso foi um querido irmão chamado Vern Frank, que tivemos o privilégio de conhecer, estar com ele pessoalmente, hoje ele já está com o Senhor. Ele disse que ele partiu para o Senhor com 90 ou 91 anos de idade, depois de uma vida longa servindo o Senhor. E ele disse assim, eu já vi por muitas vezes pessoas, cristãos, irmãos, se perdendo no seu contato com pecadores para tentar abençoá-los. Contato com pecadores para tentar abençoá-los, mas se perdendo com eles.
Como? No quê? Exagerando na bebida, exagerando na comida, exagerando nas palavras, não podendo conceder nada da graça, da verdade, da vida para essas pessoas. Interessante a observação do nosso irmão. Então, o verso 33 segue assim. Vamos pensar ainda por um minuto. Será que nós, então, podemos ou devemos comer com os que aqui são chamados pecadores, ou aqueles que não conhecem ainda o nosso amado Senhor Jesus? Será que nós podemos comer com eles? Qual é a resposta para isso? A resposta é sim, mas não é apenas sim. A resposta é sim, se nós tivermos por eles a mesma santa paixão que Jesus tinha por eles. Porque se não tivermos por eles a mesma santa paixão, nós seremos corrompidos, contaminados por eles. Então, o verso 33 segue assim. Disse-lhe eles: os discípulos de João e bem assim dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Preste atenção, irmão. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e naqueles dias jejuarão. Vamos devagar com esses versículos. Primeira coisa, convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo, não podem jejuar. O que o Senhor está nos ensinando? Meus irmãos, enquanto o Senhor estava presente na terra com seus discípulos, Ele é o noivo, e é o centro da alegria, do gozo, do prazer, da satisfação daqueles que estavam com Ele. Porque essa alegria, esse prazer, essa doçura está ligado a Ele, ao noivo, e o noivo está com eles. Então agora vamos fazer um transporte aqui. Onde está o noivo hoje? À destra da majestade nas alturas. Nós não o vemos face a face. Nós temos o gozo dele porque ele nos deu o seu Espírito. Graças a Deus por isso. Mas nós ainda não o vemos. Nós não estamos no pleno gozo de sua presença. Nós não o vemos face a face. Então hoje, meus irmãos, mais uma vez, reforçando o que dissemos no início. Hoje, para nós que pertencemos a Jesus, a festa, a alegria está no céu. Está conectada com o céu. Está relacionada com o céu. E então, qual é a palavra que sobra para a terra, enquanto o noivo não está aqui? Jejum. A festa tem relação com o céu. O jejum tem relação com a terra. Porque o nosso Senhor não está aqui. Quem somos nós, segundo a palavra de Deus? Nós somos os seguidores do Cordeiro, por onde quer que Ele vá. Quem somos nós? Nós somos aqueles que seguem o Senhor na senda da sua rejeição. Ah, meus amados irmãos, por favor, leve isso diante do Senhor. Pergunte ao Senhor se você tem podido ser chamado assim, no meio dessa sociedade, que não precisamos descrevê-la. Seguidores do Cristo crucificado na senda da sua rejeição. O nosso Senhor não foi amado por esse mundo. Ele foi desprezado por esse mundo. Rejeitado por esse mundo. E nós somos aqui as suas testemunhas. Então sim, nós somos os seguidores do Senhor, do Cristo, na senda da sua rejeição. Então se prepare. Se prepare para ser posto de lado, se prepare para ser rejeitado, se prepare para ser chamado de todos os nomes que se referem a religiosos, fanáticos, fundamentalistas, tradicionais, arcaicos, medievais. Prepare-se, porque quanto mais o dia do Senhor se aproximar, mais nós veremos o ódio desse mundo e seus valores pelo nosso Senhor Jesus e pela palavra de Deus. Meus irmãos, um casal cristão, uma história verdadeira, um casal cristão que buscou conduzir seus filhos de uma determinada maneira, foi buscado por uma assistente social na sua cidade. Não vou entrar nos detalhes do assunto,
Foi buscado por essa assistente social, a família cristã. E essa assistente social entrou na casa e começou a indagá-los a respeito dos valores dele, a respeito da condução dos filhos e coisas desse tipo. A conversa chegou a um ponto em que ela viu uma Bíblia, e quando ela viu essa Bíblia, ela se irou de tal forma que ela pegou essa Bíblia, que não era dela, ela tomou essa Bíblia, colocou nas suas mãos assim, mostrou para o casal, jogou de lado e disse assim: isso para mim é um lixo. Essa é a geração e a sociedade na qual vivemos. Então, meus amados irmãos, que o nosso Senhor nos alerte para os tempos que nós vivemos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente em pleno dia. Pela graça do Senhor, sejamos capazes de suportar um pouco do que Ele cabalmente suportou, por causa de ser quem Ele era. Então, esse contraste nesse verso tão bonito. Os convidados não jejuam porque o noivo está com eles. Mas quando lhes for tirado, mais uma ênfase aqui, que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, verso 35, porque é uma palavra especial. Por favor, olhe, encontre ela aí na sua Bíblia, no verso 35. Tirado, você está vendo? Esse termo na língua original só aparece neste relato em todo o Novo Testamento, que está aqui em Lucas, está lá em Mateus 9, é o mesmo relato, em Mateus 9 e também lá em Marcos 2. Então é o mesmo relato, é o único relato, é esse relato do Senhor na casa de Levi. Então essa palavra foi destacada, selecionada pelo Espírito Santo para se aplicar aí, e o Senhor a usou então de modo único aí, e ela não é usada em nenhum lugar mais do Novo Testamento, porque ela tem um sentido muito especial. Esse apairo significa não só tirar, levar, afastar, mas significa tirar com violência. Tirar com violência. Então o Senhor selecionou essa palavra e diz assim, vamos ler com esse entendimento. Dias virão, verso 35, contudo, em que o noivo lhes será tirado com violência. Meus irmãos, não é claro que ele está dizendo de antemão o que ele passaria e o que ele veio fazer como Cristo, o Messias? Qual seria a sua missão? Para aqueles que ouviram, para os escribas, para os fariseus e, claro, para os seus discípulos que também estavam ali, e para o próprio Levi, Mateus, que tinha sido chamado. Dias virão em que o noivo será assassinado, tirado com violência. E naqueles dias, sim, jejuarão. Claro, esses são os nossos dias, o noivo já foi tirado. E então, o Senhor pronuncia aí essa parábola, que já analisamos no início dessa reunião. Eu queria concluir com os irmãos com 2 textos. Então, concluímos já. O primeiro deles, 1 Coríntios, capítulo 7, por favor, vamos lá juntos. 1 Coríntios 7. Em outras oportunidades já fizemos comentários desse texto com os irmãos. Eu gostaria de aplicá-lo dessa vez ainda de uma outra maneira. Primeiros Coríntios 7, verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Aqui está a chave. E é essa abordagem que eu gostaria de enfatizar dessa vez. Guarde essa frase aí, porque ela é a chave. É por causa do tempo estar se abreviando que nós temos que ouvir essa palavra aí. E o que significa o tempo se abreviar? Ora, irmãos, se Paulo escreveu isso há tantos séculos, qual é o nosso sentimento hoje? O nosso Senhor definitivamente está às portas. O tempo se abrevia. E se é assim, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Esse como se é muito importante, né? Porque ele está enunciando que o propósito do Senhor nunca foi que nós vivêssemos para o nosso casamento.
ou para a nossa família. Agora me entenda com muito cuidado, né? Porque o Senhor não está nos autorizando, pela boca de Paulo aí, a casados vivermos vida de solteiro. Os casados sejam como se não fossem. Não é que leviandade seria essa. Mas o Espírito Santo, através de Paulo, está nos ensinando que o objetivo de Deus não está concretizado, resumido, realizado em nosso casamento e nem em nossa vida familiar. Por quê? Porque o Senhor tem uma noiva maior. Há um casamento maior do que o nosso. E há uma família maior que a nossa. E há uma noiva maior do que a nossa. E nós aguardamos o dia em que toda essa realidade maravilhosa será a realidade de todos nós. Então guarde o seu coração, para que você, através de instrumentos tão sagrados, como é o casamento, como é a família, até o trabalho aos olhos de Deus é sagrado. Você não conhece o ensino de Paulo, em especial? Mas cuidado, para que nem família, nem filhos, nem trabalho envolva o teu coração, resuma o teu coração e faça com que seja o foco de sua vida, de suas orações, seus clamores, suas petições diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia, faça isso, abra essa porta, fecha a outra, me ajude aqui, abençoa lá, como se isso fosse a razão do nosso chamamento celestial. Então que os casados sejam como se não fossem. Mas tem coisa mais linda aqui, meus irmãos. Veja. Verso 29. Verso 30. Mas também os que choram como se não chorassem. Quanta aplicação, e que linda essa frase também. Significa toda privação, toda provação, tudo que provoca lágrima. Privação, provação, tribulação, certo? E o que mais você quiser colocar. Aqueles que choram como se não chorassem. Mais à frente você vai entender por quê que Paulo diz isso. Vamos seguir. Os que se alegram como se não se alegrassem. Sabe, irmão, eu não sei quanto a você, mas para mim eu estou certo. Quanto mais nossa vida avança genuinamente com o Senhor, mais nós vamos entendendo o que um homem de Deus do século XVI quis dizer quando disse assim, escute, execráveis são desprezíveis. Execráveis são as prosperidades do mundo. 2 vezes execráveis. Seja pelo temor da adversidade, seja pela corrupção da alegria. Meus irmãos, que definição. Por que as prosperidades do mundo são desprezíveis? E 2 vezes desprezíveis? Porque elas têm capacidade de gerar em nós uma satisfação com elas mesmas e, consequentemente, um temor pela adversidade, certo? Mas também elas têm capacidade de gerar em nós uma alegria espúria, o que ele chamou de corrupção da alegria. Vou repetir a frase. Execráveis são as prosperidades do mundo, 2 vezes execráveis, seja pelo temor da adversidade, prosperidade gerando temor da adversidade. É assim que funciona, não é? Ou seja, pela corrupção da alegria que a prosperidade nos traz. Então ele vai dizer, os que se alegram, como se não se alegrassem. Por isso Paulo vai dizer, ele mesmo aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. E os que compram como se nada possuíssem. Ó, como isso nos sonda como igreja de Deus, não é? Irmãos, há pessoas que quando estão tristes vão para o shopping imediatamente, não é? Porque comprar traz um senso de alegria, realização, satisfação. Só que dura tanto quanto uma bolha de sabão. Os que compram como se nada possuíssem. A ideia desse termo, compram como se nada possuíssem, já comentamos em uma outra vez. Segurar tudo aquilo que Deus, na sua bondade, Ele que é um pródigo abençoador, segurar tudo que Ele te tem dado com mão leve. Para que se for tirado da sua mão não vai junto, e nem o seu coração. Porque você está segurando com mão leve. Porque, meus irmãos, finalmente, tudo será tirado de nós. Ou não?
Como diz um ditado popular, né? Caixão não tem alça, ou não tem gaveta. Né? Não tem gaveta. Alexandre o Grande, o maior conquistador do mundo de todos os tempos. O maior império grego, Alexandre o Grande. Conquistou até a Índia. Ele pediu que fosse sepultado com suas mãos pelo lado de fora do seu esquife. E ele não era alguém que temia o Senhor. Temia a Deus. Ele viveu antes de Cristo, não é? E ele não temia a Deus. Ele disse que era para que seu povo visse que ele nada trouxe deste mundo e nada levaria dele. Ele foi mais sábio do que muitos cristãos. Os que compram como se nada possuíssem. E finalmente, veja, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Olhe bem, utilizam, veja como está a sua versão. Utilizam primeiro, na que eu estou lendo, revista atualizada, e depois usassem. Não é? São duas palavras, não são? Porque na língua original são duas. E sabe qual é o sentido? O sentido da primeira, na verdade, é que é usar. E foi traduzido aqui como utilizar. Então seria os que usam do mundo, os que utilizam do mundo, como se dele não abusassem. É o sentido da segunda palavra. Então a segunda palavra não é um uso. A segunda palavra é um abuso. Então uma coisa é usar aquilo que o Senhor na sua graça tem nos dado. Outra coisa é abusar daquilo que Ele nos tem dado. E finalmente, porque a aparência deste mundo passa. Assim ele conclui. Agora, para terminar, o último texto. Filipenses, capítulo 1. E aqui concluímos, então. Nesse mesmo capítulo, Paulo fala que para ele o viver era Cristo. E por isso o morrer era lucro. Vamos pensar um pouquinho primeiro nesse texto. É o verso 21 de Filipenses 1. Filipenses 1, 21. Vamos pensar de outra forma, então. Porque o contrário, o oposto tem que ser verdadeiro, então. Né? Nesse caso. Então, para mim, viver é Cristo e por isso morrer é lucro. Agora, se o nosso viver não é Cristo, ele está dividido com muitas coisas, então todo morrer ou qualquer morrer não é lucro, é perda. Não é? A única maneira de morrer ser lucro é se o viver for Cristo. E aí ele vai explicar isso em detalhes nos próximos versículos. Nós vamos até o verso 26. Ele segue então assim. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, que lindo, irmão. Um homem que era um fariseu, inimigo de Deus, com cartas na mão para prender cristãos, que recebeu aos seus pés a capa de Estevão quando ele estava sendo martirizado. Um quadro que nunca saiu da sua memória. Ele descreve no livro de Atos. Ele nunca ouviu alguém pregar como Estevão, Saulo de Tarso. Ele nunca viu ninguém interpretar a casa de Deus como Estevão interpretou em Atos 7. Então aquilo marcou profundamente a Paulo. Nós podemos dizer que o ministério de Paulo é um desdobramento da visão de Estevão. Então, nesse sentido da casa de Deus. Então no verso 22 ele diz, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho. Que trabalho é esse agora, não é? Eu já não sei o que hei de escolher. Partir ou ficar? Agora olha. Ora, de um lado e de outro eu estou constrangido. Que lindo, não é? Vamos ver os dois lados que estão constranger, é apertar. É pôr correntes, um dos sentidos do termo, é pôr correntes e levar arrastado. Ele está dizendo, por um lado o que me constrange é Cristo. Eu não vejo razão em continuar essa existência de alguma maneira, apartado da face dele. Meu desejo é vê-lo face a face. Partir, ele vai dizer à frente, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então aí está o primeiro constrangimento de Paulo, é o que ele quer. Mas ele tem um outro na igual medida. Ele vai dizer, entretanto, se ainda permanecer na carne, traz fruto para o meu trabalho, eu não sei o que eu hei de escolher. Que coisa preciosa, irmão. Porque agora olha o que ele vê. Quando ele vê que ele está tão constrangido em estar com Cristo, ele conhece Cristo bem, meus amados irmãos. Então sabe o que ele vê? Ele sabe que no coração de Cristo, o Cristo que ele ama, o Cristo que o ganhou, tem alguém. E esse alguém se chama
igreja. Então ele diz, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu não sei o que hei de escolher. Mas olhe, veja mais. 23. Ora, de um e de outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, olha aí, por vossa causa. Mais um aspecto profundamente sondador. E por que estamos lendo esse texto no contexto do quarto relato sobre Mateus ou Levi, que é objeto do nosso estudo? Porque foi exatamente isso que Levi entendeu, meus irmãos. Quando ele coloca seus bens e sua casa e enche de todo esse povo, introduz todos eles e os coloca diante de Jesus. Esse homem que estava absorvido por alto interesse, agora ele foi conquistado pelos interesses do Senhor. Então ele tem um novo foco, ele tem uma nova ocupação, ele tem um novo interesse. Não está claro? E você está vendo a mesma coisa na vida de Paulo. Por vossa causa, é mais necessário eu permanecer na carne. E convencido disso, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. E agora está outra frase aqui, irmão, maravilhosa, para você pensar, orar ao Senhor, perguntar ao Senhor sobre o significado disso em sua vida, de servo dele, de serva dele. Olhe, ficarei convosco. Para quê? Porque é tão deleitável estar com vocês. Faz tão bem para mim. Vocês são tão preciosos. O que ele diz? É para o vosso progresso e gozo da fé. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Vá lendo com cuidado. Paulo está dizendo que quanto então mais ele permanecesse, até quando o Senhor deliberasse que ele deveria permanecer. Ele iria ser um instrumento de progresso espiritual para os filipenses e para as outras igrejas, sem dúvida. Ele seria um instrumento de gozo da fé, verso 25. É por isso que ele entende que ele ainda deve permanecer, não tem outro motivo. Quais são os nossos motivos, irmãos? Então ele diz, a fim de que aumente, quanto a mim, Paulo, o motivo de vos gloriardes em Cristo. Então, quanto mais ele os alimenta, quanto mais ele cuida deles, quanto mais ele ministra Cristo para eles, mais ele tem regozijo neles, porque eles estão crescendo, eles estão avançando, eles não estão aí paralisados, se contentando com o que são, não é? Motivados por si mesmos. Vamos pensar no nosso contexto atual. Contentes com o que, até onde estamos, contentes com nossas reuniões, contentes com estarmos juntos, contentes seja o que for, com o ambiente social. Mas ele diz, vosso progresso, se vocês não progridem, eu estou triste. Se vocês estão avançando no gozo da fé, eu estou abatido. Então, verso 26, a fim de que aumente quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, meus irmãos, na verdade, só há um único motivo pelo qual o Senhor conserva nossas vidas aqui. É esse. Nós vimos nosso irmão que veio aqui no final da reunião dar um testemunho sobre a condição de saúde dele. Todos nos alegramos. Nosso irmão permanecerá conosco. Mas qual é o propósito? Dele ou de qualquer um de nós, permanecermos uns com os outros. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Longevidade é propósito de vida? Irmão, você acha que é? Longevidade não é propósito de vida. Dentre os mais santos servos do Senhor, partiram com muita tenra idade. David Brainerd, o genro de Jonathan Edwards, partiu para o Senhor com 29 anos de idade, porque ele adoeceu pregando o evangelho entre os índios. Meus irmãos, deixem-me terminar com mais um relato. Você já ouviu falar certamente do movimento chamado Morávio. Havia um expoente entre eles, que era um conde nobre, chamado Nikolaus Zinzendorf. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele morava num castelo, ele era um nobre, na Morávia. Ele escrevia bilhetes de amor ao Senhor e jogava pela janela do seu quarto.
e dizia assim: ó Deus, envia os seus anjos para buscar as minhas cartas de amor para ti. Certa vez ele estava caminhando num determinado lugar, quando jovem já, e ele viu um quadro de Cristo crucificado. E naquele quadro estava escrito assim: isso eu fiz por ti, que fazes tu por mim? E aquilo falou de uma maneira tão profunda no seu coração, que ele então, adiantando a história, ele abriu suas terras para acolher irmãos que estavam perseguidos em toda a Europa. Irmãos de diversos contextos e convicções ou confissões de fé, acolhendo nas suas terras. É claro que isso, por um lado, foi maravilhoso, por outro lado, você pode imaginar a confusão, não é? Confissões de fé, dardos da esquerda, dardos da direita, não é? E eles se reuniam para partir do pão, e o partir do pão não tinha ambiente espiritual. Então, numa manhã, num domingo, às 9 horas da manhã, eles se reuniram para o partir do pão, e o Senhor colocou sua palavra de modo muito especial na boca de Zinzendorf. E após ele terminar a sua ministração da palavra ali, todos aqueles irmãos estavam dobrados em prantos diante do Senhor. E assinaram, entenderam de fazer um documento e assinar que eles nunca mais, além de outros itens, eles entrariam em disputas doutrinárias com relação à sua fé. Mas eles iriam se entregar ao Senhor em verdadeira devoção. Aquela reunião de oração se iniciou naquele dia e durou 100 anos, ininterruptamente. Os morávios enviaram missionários para todas as nações, quase todas as nações, mais do que a igreja havia enviado desde a Reforma. 200 anos. Por 200 anos, a igreja enviou missionários, e os morávios enviaram mais missionários do que a igreja por 200 anos. Então há muitas histórias maravilhosas aí. Vou relatar uma delas e nós concluímos. Uma mãe, entre eles, tinha 3 filhos. Então, o seu primeiro filho disse que tinha um fervor no seu coração de ir a nações estrangeiras e pregar o evangelho. Então ele foi enviado. E ela recebe notícias que ele adoeceu e morreu. O segundo filho, a mesma coisa. Teve o mesmo encargo, também foi enviado, adoeceu e morreu. O terceiro filho, a mesma coisa, o seu último filho, também foi enviado para essas nações, regiões inóspitas, e ele também adoeceu e morreu. E quando o terceiro filho partiu para o Senhor, essa irmã foi encontrada em prantos. Então um irmão chegou para consolá-la, porque ela havia perdido todos os seus filhos. Então ela disse assim a ele: irmão, eu não estou chorando porque meus filhos foram tomados pelo Senhor. Eu estou chorando porque eu não tenho mais filhos para entregá-los ao serviço do Senhor. Havia um jovem que foi a Zinzendorf dizendo assim: eu tenho o encargo do Senhor de pregar o evangelho na Groenlândia, para os esquimós. E Zinzendorf disse a ele: você sabe que nós não patrocinamos missionários. Você está consciente disso? Você não receberá nenhuma ajuda financeira. Que diferença hoje em dia, não é? E então esse jovem disse: sim, eu estou consciente. Vou te pedir apenas uma coisa: um par de sapatos novos. Porque os meus estão gastos e furados. Zinzendorf disse: amanhã, às 7 horas da manhã, eu estarei na sua casa com um par de sapatos novos, antes que você parta. Quando ele chegou na casa desse jovem, havia um bilhete. E o bilhete dizia assim: não pude esperar pelos meus sapatos. Não pude suportar que mais esquimós estivessem morrendo sem Cristo. Parti sem os meus sapatos. Meus irmãos, estou certo de que ainda permanecerei convosco para o vosso progresso e gozo da fé. Porque nossas vidas tantas vezes são tão insípidas,
Não é apenas na questão de sair e pregar o Evangelho. Não, não apenas isso. Porque nossas vidas tantas vezes são tão insípidas. Porque nós não vivemos com esse foco. Porque nossas vidas são tão egocêntricas. Porque casais cristãos tantas vezes não conseguem nem se desvencilhar dos seus conflitos e crises conjugais. Há alguns motivos, mas queria te dar um. Se nós estivéssemos mais claros da nossa vocação celestial e olhássemos mais para fora de nós mesmos e para aquele que nos chamou e o seu serviço, nós estaríamos nos relacionando de modo mais ajustado. Nós somos tão focados no nosso próprio umbigo, tão ensimesmados, que nós não conseguimos sair dessa prisão. Porque nós vivemos absorvidos de auto-interesse. Auto-interesse. Graças ao Senhor. Porque aquele que olhou para nós e disse, segue-me, é o mesmo que é capaz de nos levar a essa decisão integral que lemos aí no relato de Levi. E ele se levantou, 3 palavras. E ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Quem é ele? O autor do primeiro evangelho, Mateus. O que nós sabemos dele? Quase nada. Quais foram as terras em que ele ministrou? Como ele morreu? Pouco sabemos. Mas ele deixou 28 capítulos no evangelho para nós, que nos dizem que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. E ele conclui seu evangelho com as palavras do Senhor, dizendo, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a compreendermos qual é o propósito da nossa vocação celestial. Vamos orar. Senhor, colocamos com reverência nas Tuas mãos aquilo que o Senhor quis nos falar nessa última noite de comunhão. Senhor, sê misericordioso conosco e mostra para nós mais de quem nós somos diante de Ti. Precisamos tanto disso, Senhor, para que não sejamos autoiludidos, enganando a nós mesmos. Pedimos ao Senhor que nos meça segundo a Tua medida. Pedimos ao Senhor que, baseado nessa medida, o Senhor encontre lugar em nós para nos introduzir em mais de Cristo. Senhor, obrigado, porque o Senhor é maravilhosamente compassivo, mas nós te pedimos perdão, porque nós somos renitentemente resistentes. Que o Senhor, por Tua graça, Senhor, quebre grilhões, derrube ilusões, estoure essas bolhas que brilham nos nossos olhos e que nos fazem correr atrás delas para o nada, para o vazio, para a solidão, para a alienação. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós sabemos que o tempo se abrevia. Estamos totalmente convictos disso. Mas, Senhor, nos ajuda para que vivamos contando os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Guarda-nos, Senhor, de mantermos um coração dividido. Pedimos ao Senhor que, por causa de Tua poderosa vitória, o Senhor abata os Teus adversários no nosso coração e tome as nossas mãos nas Tuas mãos, para que nós apresentemos esses adversários um a um diante da face do Senhor, porque ali eles serão exterminados. Salva-nos, Senhor. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o Teu rosto e seremos salvos. E assim nós não nos apartaremos de Ti. Vivifica-nos e invocaremos o Teu nome. Assim nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Ser glorificado na igreja, ser glorificado nessa assembleia aqui em Londrina. Alcança os Teus interesses, Senhor. Não permita que haja qualquer autossatisfação no coração dos irmãos. Inquieta-os, Senhor, desperta-os, Senhor, para que haja avanço Teu nessa assembleia. Muito obrigado pela vida dos irmãos e irmãs mais velhos nessa assembleia, anciãos e anciãs. Senhor,
Continua teu trabalho sublime, precioso, profundo na vida desses irmãos em especial, para que eles sejam colunas, inspiração para os irmãos mais novos. Dá a eles ombros fortes, Senhor, para que sejam suporte para outros. Renova, revigora, restaura. Ouve-nos, ó Deus, atende-nos e age. Nós te pedimos assim, no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém.